destes livros são aqueles que Deus mencionou no Corão ou existe algum acréscimo? E nós encontramos dentro do Taurate primeiro um acréscimo. Acréscimo, isto é, já não é aquela palavra que Deus revelou a Moisés. Encontramos a palavra que o próprio... O exemplo concreto está no Êxodo 3, versículo 4 e 5. Diz o quê? Meu colega disse que não quer ler agora. Diz o quê? Êxodo 3, versículo 4 e 5, diz: e Deus disse a Moisés, vejam lá, este é Torá. Diz, Deus disse a Moisés. Quem está a falar aqui, eu sei que estou em frente de doutores, ulamás e muitas pessoas que não precisam de eu amassar-me tanto, né, para explicar ou para fazer perceber. Quem está a falar aqui não é Deus e nem é Moisés, mas sim a quem está a contar o episódio que aconteceu entre Deus e Moisés. Logo, este não pode ser aquele livro que existem aqui. Podem existir, sim senhor, muitas palavras, mas algumas delas foram substituídas por aqueles que Allah já disse no Corão, que levam o livro, escrevem e dizem que isto tudo é de Allah subhanahu wa ta'ala, quando na verdade dentro deste livro existem palavras humanas e palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos os salmos. Allah subhanahu wa ta'ala disse que revelou os salmos para Davi. Estes mesmos salmos neste livro dos Salmos 7, versículo 1, nas outras Bíblias vem como título, mas na Bíblia Católica vem como versículo. Salmos 7, versículo 1, diz o quê? Isto é, David chora perante Deus. Não me deixem mentir, eu queria que lessem, mas pronto, depois já vamos de ver isto. Mas estamos a encontrar mais uma vez um episódio contado por alguém sobre David e Deus. Logo, há mão humana neste livro chamado Salmos. E temos, como disse, vou passar de Mateus. Disse que eu revelei evangelho para Jesus. Eu enviei evangelho para Jesus. Não disse evangelhos. Evangelhos não existe. Mas sim, evangelho, de acordo com a própria Bíblia, o que diz a própria Bíblia no Marcos 1, versículo 14, mesmo na onda, base, Bíblia aí é católica, não dá, tchau. Marcos 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Está aí. Esse como. Marcos 1, 14. Aqui o Marcos 1, 14 diz: e edificaram em Jerusalém Sim. um ginásio segundo o estilo dos gentios. Marcos 1, 14. Esse é Macabeus. Ok. Marcos 1, 14. Vai. 14, não, 14 está aqui. Espera, 13 está aqui. Sido preso, Jesus foi para a Galileia. O microfone parece que não está. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus. E proclamava o Evangelho de
Deus. Isto, a Bíblia está aqui. A Bíblia Católica, com 73 livros, a partir do Gênesis até Apocalipse. 46 livros de Gênesis até Malaquias. 27 livros de Mateus até Apocalipse. Portanto, nas outras versões, diz, proclamava o evangelho do reino de Deus. Nas outras versões, diz, proclamava as boas novas do reino de Deus. Mas eu peguei exatamente nesta Bíblia Católica. Por quê? Porque está em conformidade com o Corão. O Corão diz que Jesus trouxe o evangelho de Deus e a Bíblia está a dizer que Jesus proclamou o evangelho de Deus. Não proclamou o evangelho dele, mas sim de Deus. E se nós formos a folhear a Bíblia, onde é que se encontra o evangelho de Deus dentro da Bíblia? Não temos. Não temos porque temos, como eu disse, evangelho de acordo com Mateus, João, Lucas e etc. E como se não bastasse, o próprio Paulo também disse, eu tenho o meu evangelho, de acordo com 2 Timóteo 2, versículo 8. Ele disse, recorda-te de Jesus, filho de Davi, que ressuscitou dos mortos, de acordo com o meu evangelho. Logo, são 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e o evangelho de quem? De Paulo. Então, se não temos evangelho revelado por Deus a Jesus, quer dizer que estes, ou então, o Corão antecipou ao muçulmano para que se mantenha firme na palavra dele, de Allah. O Corão disse ao muçulmano para crer nos livros passados, sim senhor, mas que estes livros tenham confirmação que de facto são livros divinos. O que é que a Bíblia diz, Deuteronômio 4, versículo 2? Diz, quem aumentar alguma coisa, este então será posto no inferno. Apocalipse 22, versículo 19, o que é que diz? Diz, quem ouvir as palavras desta profecia, acrescentar ou diminuir, então Deus irá aumentar ou irá diminuir o seu castigo lá na vida do além. Então, isto mostra claramente que o Corão, ou então, quando Allah diz, ai daqueles que copiam ou que escrevem o livro, e depois dizem que isto é de Allah, isto é, o Corão mostrou gravidade, assim como a Bíblia própria mostrou gravidade para aqueles que fazem isto. Como eu disse, que não queria falar muito, e não vou falar muito, foram vários apelos que visavam, ou então que diziam a Abdurrahman, por favor, temos nossos irmãos cristãos, não fira a sensibilidade deles. Isto aconteceu uma vez também quando eu fui para uma das TVs. Quando me viram, eles meteram logo, assim como fechamos aí no gabinete, disseram, ei, pai, você, quando te convidamos não sabíamos que era você, mas ouve lá, nós vamos mudar do tópico, já não vamos falar era para falar-se sobre o Papa, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as convergências, nunca fala de divergência, não pode falar disso, percebeu? Eu disse, está bem, as vossas ordens, não é de falar sobre isso. Então, eu quero pedir desculpas a todos os que estão neste momento aqui presentes, como Sheikh Sayyid Habib disse, que agradece bastante pela vossa presença, porque, na verdade, dificilmente nós temos esta interação com os não muçulmanos. Dificilmente a gente tem este tipo de interação. Se, ao longo das minhas palavras, ferir a sensibilidade, do fundo do coração, eu quero vos pedir sinceras desculpas. Não foi minha vontade, talvez foi por força maior mesmo. E, inshallah, ou então queria aproveitar este momento para as populações que estão a sofrer no norte e centro do país, sobretudo por causa das guerras e por causa destas catástrofes que estão a abalar as duas regiões do nosso país. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora chegou a vez em que nós vamos ter que... As irmãs que estão a chegar podem vir para aqui. Podem vir para aqui, vão se acomodando aqui, porque o número que prevíamos superou as nossas expectativas.
pedimos imensas desculpas. Eu tenho aqui, vou começar a ler as questões de acordo com a ordem de chegada. Consigo decifrar através do telemóvel. Ele diz-me qual é a hora que chegou. Diz: boa tarde, queria saber se é recomendado que um muçulmano que faça a leitura da Bíblia, ou seja, o islamismo reconhece a Bíblia como um livro divino? Quando eu ler a pergunta, não estou a mandar para o Sheikh Saad Habib ou para o Sheikh Said. Qualquer um dos cheikhs pode responder, mas se eu vir que esta pergunta posso direcionar, irei dizer quem pode responder. Mas já lancei a primeira, o Sheikh Saad Habib pode responder. Jazakumullah khair. A pergunta é: queria saber ler a Bíblia. Mesma senda, ele acrescenta dizendo: será que o Islã reconhece a Bíblia como um livro divino? A primeira questão que foi colocada, se um muçulmano pode ou não pode ler a Bíblia. E eu aí daria uma resposta de forma direta e imediata, que pode muito bem ler. Aliás, o Alcorão, quando nos incentiva a irmos atrás do conhecimento, não especifica a área que nós podemos ler. Eu sei que alguns muçulmanos acham grave um muçulmano ler a Bíblia, mas o próprio Alcorão já nos diz uma coisa clara: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Quer dizer, convoca para o caminho do teu Senhor com sabedoria e boa exortação. Agora, como é que eu vou poder dialogar com o meu vizinho cristão se eu não sei em que ele acredita? Portanto, em termos de Sharia, não há problema nenhum. A segunda questão é se o Alcorão acredita que a Bíblia é palavra de Deus, não é? Sim, se a Bíblia podemos considerar. Bom, eu penso que a intervenção do Sheikh Abdurrahman aqui já deu para explicar isso. Porque perguntaríamos, a Bíblia existia no tempo de Jesus Cristo? Naturalmente que não, porque a palavra Bíblia é uma palavra grega e significa um conjunto de livros. Daí o termo biblioteca. É assim. E se nós vasculharmos a Bíblia, vamos encontrar, fala-se mais de evangelhos, Jesus Cristo veio, anunciou o evangelho, enfim, era isto. Portanto, não vamos encontrar a palavra Bíblia. Portanto, o Alcorão, quando fala da Bíblia, quando fala do evangelho, diz Injil. A palavra árabe é Injil. Traduzida significa evangelho. Evangelho significa boas novas. Em nenhum momento o Alcorão fala no plural, Anajil, que é o plural da palavra Injil. Fala do Injil que fez descer para o profeta Isa, alayhi salam, que é Jesus Cristo. Agora, reparam numa coisa, estimados irmãos, que não podemos correr a perguntar se divinas, porque nem a própria Bíblia fala da Bíblia, porque o único momento em que você encontra a palavra Bíblia é na capa. Não sei se tem lá dentro, não é? Portanto, aquelas palavras que Allah revelou aos seus mensagens no Taurat como no Injil, essas nós aceitamos como palavras divinas. Então, os outros acréscimos que vieram mais tarde, naturalmente são palavras dos seus autores. E é por esta razão que nós hoje temos o Alcorão, e isso também que fique claro para os muçulmanos. Nós, quando dissemos Alcorão, nós estamos a falar deste livro. Aqui vem Alcorão Sagrado. Este não é Alcorão Sagrado. É tradução do Alcorão Sagrado. Alcorão Sagrado é apenas o texto em árabe.
Então, temos o que é a língua original, a língua litúrgica. É este texto. Quer dizer, eu vou traduzir, por exemplo, um versículo onde Allah diz Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isto é o que Allah disse. Agora, traduzir isto, dizer louvado seja Allah, Senhor dos mundos, isso já não é palavra de Allah, é palavra do tradutor. Porque há pessoas que perguntam, Sheikh, eu se sentar a ler a tradução, estarei a ler o Alcorão? Não, eu digo, não, estás a ler a tradução, não estás a ler o Alcorão. Jazakumullah khaira wa rafa'a Allah darajataka fi dunya wal akhirah. Vem aqui uma pergunta. O cristianismo, na sua linhagem, leva Isaac, filho de Abraão. A ligação entre o Islã e o Ismael, também filho de Abraão? É isso que eu queria. É a democracia. Bom, bismillah. A primeira vez, Sheikh Said Habib permitiu-me levantar, não sei se me permite agora. Bom, se existe alguma linhagem entre Isaac, que é filho, nesse caso, de Isaac. Isaac foi neto de Abraão, Jacob é que foi filho de Abraão. Não. Isaac, Jacob, Isaac. Ok. Desculpa, eu que estava a fazer confusão. Isaac, filho de Abraão. Ok, se existe alguma ligação entre muçulmanos e Isaac. É isso, né? Bom, existe uma ligação. Não percebi. O cristianismo na sua Abraão. Certo. Ponto. Será que existe alguma ligação entre o Islã e Ismael, também filho de Abraão? Sim, existe uma ligação entre Islã e Ismael, filho de Abraão, não é? Porque Gênesis 16, versículo 3, o que é que diz? Versículo 3. Gênesis 16, versículo 3. Sim. Abraão já tinha vivido 10 anos na terra de Canaã. Certo. Quando Sarai, a sua esposa, lhe deu Agar, a sua escrava, para ser sua mulher. Certo. Abraão 4. Abraão teve relações e ela ficou grávida. Sim. E quando Agar viu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Sim. E Sarai disse a Abraão: é por sua causa que eu estou sofrendo. Sim. Fui eu que lhe entreguei a minha escrava nos seus braços. Sim. Mas agora que ela está grávida, ela olha para mim com desprezo. Sim. Que o Senhor julgue quem de nós dois é culpado. Sim. E Abraão disse a Sarai: Sim. ela é a sua escrava, faça com ela o que achar melhor. Sim. Então Sarai tratou tão mal a sua escrava que Sim. Agar teve que fugir dela. Certo. Ok. O que eu queria fazer perceber à pessoa que perguntou é: as duas esposas de Abraão, nós é óbvio que não tratamos a Agar como escrava, mas quando Abraão tira a sua esposa da Palestina, foram se fixar aonde? Na Arábia. E de onde é que vem o Islã? Como é que não tem ligação entre Islã e Ismael? Então, mantenha-se aí, o Sheikh. Tem uma... vem comentando Mateus 7. Pense que o cristianismo, tal como fora concebido, encontra-se
Ok, eu não vou colocar essa pergunta, vou cortar. Diz o quê? Dá-me o direito de cortar. Não vou ler. Eu vou dizer a última parte. Há quem se pode prestar o ato de adoração como concilia com Mateus 2:11. Mateus 2:11. Sim. 2:11 diz o seguinte: eles entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Então, ajoelhando-se, o adoraram. Depois abriram as caixas que levavam com presentes, ouro, incenso e mirra. Certo. Esta pessoa, este irmão ou irmã, ele não leu primeiro o historial para esses adorarem a Jesus. É assim. Isto conta sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz que os mágicos saíram do Oriente e foram oferecer a Jesus presentes e adoraram a Ele. Só que a Bíblia, quando viu que este termo mágico foi um pouco pesado, traduziram como sábios. Mas, na verdade, foram os mágicos que adoraram a Jesus Cristo. A pergunta que eu lançaria é: você é mágico? Não sei se respondo. Este versículo que diz que adoraram a Cristo refere aos mágicos, que nas outras versões traduziram por sábios, mas na verdade não são sábios. São versões mais novas que dizem que eram sábios. A versão João Ferreira da Almeida, edição revista e corrigida, diz que eram mágicos que adoraram a Jesus Cristo. Agora, será que podemos entender que todos os que adoram a Jesus Cristo são mágicos, por isso que fazem as coisas que fazem? Esta é a pergunta que eu lanço. Portanto, não eram pessoas religiosas que prostraram-se diante de Jesus. Eram, sim senhor, mágicos. Muito obrigado. Tenho uma pergunta para o Sheikh Said Habib. Eu queria saber se o João Batista que se referiu na sua explanação é o Yahya. O João Batista mencionado, aliás, a que fiz referência, é o mencionado no Corão como Yahya. Jazakumullah khair. Está clara essa parte, né? Depois eu vou esclarecer porque é que eu não li aquela pergunta no final. Depois vão perceber que eu tinha uma razão. Porque nós estamos aqui para esclarecer. Não estamos aqui para trazer questões que não fazem parte do debate. Jazakumullah khair. Tem aqui uma outra questão, diz: mediante tantas evidências, persistência na crença que Jesus é Deus. Outra vez a pergunta. Vou resumir. Por que razão se verifica a tamanha persistência que Jesus Cristo é Deus depois de várias evidências que já existem? Desculpe, antes de responder esta pergunta, talvez, não sei se será possível saber quem fez, se é um muçulmano ou um cristão. É importante isto para depois saber como responder. Mas seja lá o que for, seja muçulmano ou cristão, eu vou supor que os dois fizeram a pergunta. Sabe, a questão de crença não é o mesmo que mudar de roupa. Porque crença é uma coisa muito ligada à nossa identidade como pessoas. É muito mais difícil mudar isso do que mudarmos de roupa. Porque a tradição, a cultura joga um papel fundamental, até porque a transmissão genética também joga um papel fundamental. Eu vou dar um exemplo. Hoje, quem é que não sabe dos prejuízos do cigarro, mas fumam? Quem é que não conhece os prejuízos das bebidas alcoólicas, mas bebem? É a crença dele. Crença é isto. Portanto, estas evidências, por mais claras que elas possam ser, mas
mudar de hábitos é a coisa muito mais difícil. Aliás, nós muçulmanos temos esses problemas. Hoje em dia, quem é que não sabe que o ziyarat está fora de questão? Para os irmãos cristãos que estão aqui, não sabem esse termo ziyarat. São cerimônias que a gente faz quando morre alguém depois de 40 dias. Vamos fazer outra vez cerimônias, tudo. E isso não está previsto na religião islâmica. Mas podem ter certeza que agora que estou a falar isto, pode ser que alguém já está a preparar uma carta aberta para mim. Mas eu não estou preocupado com isso. Mas isso para mostrar que hábitos e costumes são mais difíceis de mudar do que mudar de roupa. É por isso que as pessoas podem saber que, olha, há evidências que Jesus Cristo não é Deus, mas eles vão continuar nisso. É por essa razão que eu, como muçulmano, se estou com vizinhos cristãos e querem me convencer de que Jesus Cristo é Deus, eu só iria pedir só uma coisa só, para resolvermos este problema todo, sem entrarmos em conflitos nem nada. Eu ficaria satisfeito, e falo por mim, não falo por outros muçulmanos, falo por mim. Eu ficaria satisfeito se um cristão pudesse me mostrar um único versículo da Bíblia, não importa qual é a versão, onde Jesus Cristo diz de forma clara e aberta: eu sou Deus, adorem-me como tal. Resolveríamos o problema. Porque tudo que se diz são deduções, cada um vai fazer suas interpretações. Muito obrigado. Tem outra pergunta, acho que é mais também para o Sheikh Saad Habib. Eu gostava de saber por que é tão espantoso a reversão de um muçulmano. Eu aqui escreveu, disse a conversão de um muçulmano do que a reversão, quer dizer, a reversão de um muçulmano para cristianismo que a conversão de um cristão para o Islã. Por acaso não mostrei espanto nenhum. As crenças, cada um está livre de escolher a crença que quer. Aliás, até a Constituição da República dá-te esse direito. Agora, o meu espanto é alguém que diz que leu o Alcorão todo. E foi com base no Alcorão que ele foi para o cristianismo. E acabamos de ver que as interpretações que ele fez do próprio Alcorão não são interpretações corretas. Então, que ele queira ir, está à vontade, pode ir, não tem problema, sem cerimônia nenhuma, mas não pode mentir para o Corão. Tem uma outra para o Sheikh Saad Habib. Na sua intervenção, utilizou termos deusa. O nosso irmão ou irmã quer saber qual seria o versículo que estava a querer, que estava a mencionar. Não, penso que o irmão ou a irmã ouviu mal. Não me lembro ter mencionado o termo deusa, porque nem há contexto para usar o termo deusa. Não houve contexto. Estávamos a falar de Jesus Cristo, estamos a falar de Deus, deusa não. Apesar de que eu, pessoalmente, como muçulmano, eu gosto mais e prefiro usar o termo Allah, Deus. E vou explicar as razões. Porque Allah, muita gente pensa que Allah é o Deus dos muçulmanos. Mas Allah, temos a junção do artigo definido e do substantivo comum. Artigo definido al e o substantivo comum ilah, que é uma palavra árabe traduzida para o português significa Deus. Quando se diz al-ilahu, significa o Deus. Esse só é Allah. Reparem que até na Bíblia, Jesus Cristo, quando estava na suposta crucificação, ele depois da 3 da tarde deu um grito. Disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Noutras versões apanhas Elai, lema sabachthani. Ilahi, meu Deus. Então, eu prefiro o termo Allah, porque o termo Allah, você não consegue dizer que é feminino ou masculino, o que é diferente do termo Deus. Porque onde há Deus, há a possibilidade de existir uma deusa. E quando há possibilidade de Deus e deusa, pode haver acasalamento, nascerem deusinhos. Não é? Agora, por isso que eu não prefiro esse termo. Alguém me dizia que também, que bem vasculhado, pode ser que o termo Deus deriva
do deus romano Zeus, que foi transformado em Deus. Então, há muita ambiguidade nesse termo. Então, a melhor forma, eu pessoalmente prefiro dizer Allah, que é o Deus de todos e de tudo. Jazakumullah khairan. Tem uma outra pergunta, mas essa vou responder diretamente. A pessoa que precisa ter o Corão em português pode vir ter comigo depois do programa. E vamos selecionar, inshallah. Tem uma pergunta aqui. Se eu encontrar uma pergunta que no meio tem alguma coisa, eu vou cortar. Segundo o cristianismo, segundo as escrituras sagradas, Jesus foi enviado para o povo de Israel. Será que a sua vinda irá abranger simplesmente ao povo de Israel ou para o mundo todo? Essa pergunta eu gostei. Agora, quem pode responder pode ser Sheikh Saad Habib, depois acrescentado, pode fazer acréscimo com o Sheikh Said também. A segunda vinda de Jesus Cristo, de acordo com a tradição muçulmana, dá para entender que ele virá para toda a gente, não especificamente para os judeus ou o povo de Israel, por uma simples razão. E que foi o erro que foi cometido em nome dele, acabou envolvendo a humanidade toda. Hoje, até povos que não são judeus nem povos de Israel acabaram apanhando esse vírus. Ele tem que vir corrigir. O que é que ele vem corrigir? Que ele não era Deus. Foi apenas Allah. Então, é por essa razão que a resposta que ele vem dar para a humanidade toda. Mas aqui vou acrescentar mais outra coisa. Jesus Cristo, quando descer, a tradição muçulmana diz claramente que ele virá exatamente ao cair da tarde e vai encontrar os muçulmanos, e ele vai descer precisamente no minarete branco de Damasco, na Síria, e que ele vai encontrar os muçulmanos prestes a fazer a oração da tarde, que é Salat al-Asr, e quando os muçulmanos o verem, vão reconhecer, vão pedir para que ele dirija a oração, e ele do profeta Muhammad, um de vocês tem que dirigir o Salat. Então ele vem seguir a mesma tradição de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você quer acrescentar? Ok. Tem uma senhora que professa a religião cristã. Ela não escreveu. Prefiro usar o microfone para falar. Eu vou passar o microfone, vai falar e depois vai se dar a resposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero falar certo. Assalamu alaikum. Sim. Eu, por acaso, cheguei tarde, mas deu para ouvir algumas coisas sobre o que se estava aqui a falar no que concerne à Bíblia e ao Corão. Dizer que primeiro eu tenho há algum tempo começado a estudar o Corão e já falei aqui com o Mussaji que gostava de ir sentar para conhecer os vossos livros. O apóstolo Paulo dizia que é muito importante que a gente conheça os livros dos outros também. Agora, eu queria falar um pouco sobre a própria Bíblia. A primeira coisa que vou falar sobre a Bíblia é esta Bíblia que tem 70 e quantos livros? 73 livros. Dizer primeiro que a Bíblia Sagrada tem apenas 66 livros, dos quais 39 livros são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Os outros livros, eles apareceram depois do ano 312. Vou explicar o que aconteceu. Nessa altura, muitos cristãos eram perseguidos em vários lugares, depois da morte de Cristo.
que queria manter o seu poder. E para a manutenção do seu poder, ele estava cansado daquela perseguição que se fazia às pessoas e aquela morte sangrenta que se fazia. Ele quis tornar uma igreja morna, que não fizesse barulho, mas que continuasse o seu poder. Aí ele criou o grande império que é a Igreja Católica Romana, que todos nós conhecemos. Ele criou a figura papal, ele incluiu alguns livros que não fazem parte daqueles livros que são escritos sob orientação divina. E ainda hoje isto é visível. Não quer dizer que todos os cristãos não conhecem a história ou não ouviram, porque depois houve a reforma protestante, depois houveram outros, até que a igreja ficou onde está hoje. É verdade que a igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor, ela hoje está bem deturpada. Mas em Apocalipse nós já vemos isto. Nós já vemos que este problema ia existir. No que concerne ao Torá, a primeira coisa que é importante esclarecer, ou que eu queria esclarecer, é que o primeiro livro que é escrito no Torá é o Êxodo. Por quê? Porque o Torá é uma forma de... foi um livro que foi feito a revelação de Moisés. E Moisés, até Êxodo 1, não era nascido. Tudo aquilo que foi dito em Gênesis, Moisés não conheceu Adão, Moisés não conheceu Abraão, não conheceu Ismael, não conheceu Isaac, não conheceu Jacó. Todas essas pessoas apareceram sob revelação porque o próprio Deus escreveu. É por isso que os judeus dizem que nós só vamos admitir o Torá. É para parar? Não, é para parar? Não. É por isso que os judeus... É por isso que os judeus dizem que nós só vamos admitir o Torá. Os outros livros são livros dos profetas Isaías, dos profetas Jeremias, foram escritos depois com aquilo que eles viveram, com suas vivências. E mais tarde, cartas de Paulo a Timóteo, cartas de Paulo à igreja de Coríntios, assim como também aconteceu com João. João não viveu o Apocalipse. O Apocalipse é a era que nós estamos a viver agora. Mas João teve revelação de Deus sobre o Apocalipse. E estamos a assistir. Estamos a ver falsos profetas nos dias de hoje. Estamos a ver muitas pessoas a deturparem a palavra. Agora, no que concerne ao islamismo, há uma coisa que é interessante. Como cristãs, sempre me disseram não mexe isso, não quero saber. Mas há uma coisa interessante que eu descobri há alguns dias atrás. Sim, Abraão teve 2 mulheres. Teve Sarai, teve Agar. Deus disse que ele iria com Abraão. Disse, sai da tua casa, da tua parentela, e que eu serei contigo. Quando ele teve Ismael, Deus não disse que essa criança eu não quero saber dela. A Bíblia diz que ele saiu dali onde estavam, foi para outro lugar com sua mãe, mas Deus mesmo disse, não se preocupem porque eu serei contigo. Ele foi com Ismael. O que quer dizer que não é possível que se Deus foi com Ismael, os muçulmanos não sejam nossos irmãos. A única coisa que eles disseram, que ele disse, é que eu serei contigo, mas tu vencerás pela espada. E nós vemos as lutas que existem hoje. Mas Deus é com ele. A semelhança de como Deus foi com Isaac. Isaac é o filho da graça. Essa é a diferença. Mas todos são filhos de Deus. No que concerne a igreja, a Bíblia católica, isso aí é outro assunto, é assunto de Constantino. Até hoje existem deusas Marias, Maria continua virgem. Até hoje várias coisas acontecem lá, nós assistimos. Mas não quer dizer que aquilo é o mais correto. E já, antes que eu comece a falar muito, estou a ouvir aqui o moderador a falar. Tchau. Muito obrigado. Eu pedir o Sheikh Abdurrahman para tecer algumas considerações. Bismillahirrahmanirrahim. Irmã, como é que se chama? O nome? Nilza. Irmã Nilza. Seja bem-vinda e fique à vontade, né? Falou aqui
dos livros que existem, ou então dos anos em que a Bíblia foi compilada. No ano de 312. Eu queria corrigir, não sei se o português certo é corrigir, erugir, não sei. Foi em 325. Em 325 houve o concílio de Niceia, no Iznik, na Turquia, onde Constantino decidiu que a Igreja Católica seria a mãe de todas as igrejas. Depois de uma grande guerra sangrenta, entre os arianos e o bispo Alexandre da Alexandria, do Egito. Quando foram para Turquia, para Niceia, decidiu-se que os livros que deviam estar a vigorar seriam aqueles 73 livros que estão na Bíblia Católica. Deixa, nionyeshe basi Biblia ile ya Katolika. Haya, hiyo ndio. Esta Bíblia foi decidida pelos católicos de 325. Os livros que aqui estão foram selecionados pela Católica para poderem funcionar, para poderem dirigir a igreja. Em 1050, como Sheikh Sayyid Habib aqui diz, que existem os ortodoxos orientais. Os ortodoxos orientais saíram da católica, porque a igreja ortodoxa saiu da igreja católica. Alguma coisa eles notaram que não estava bem. Em 1517, foi quando Martinho Lutero mostrou esta vontade de se separar com a igreja católica, ou de se separar da igreja católica. E quando os chefes viram que este senhor Martinho quer se separar, começou com as suas contestações, foi quando em 1001 Martinho Lutero é excomungado, é tirado da igreja católica. E quando ele é tirado, formou a sua igreja chamada Igreja Luterana. E saiu esta Bíblia protestante, que tem 66 livros. Se vocês forem a recapitular aquilo que eu disse aqui, eu dizia, mostra-me a Bíblia Católica que tem 66 livros. Se escutaram bem, o dono ou o promotor desta Bíblia de 66 livros, ele surge em 1517. Enquanto que a decisão desta Bíblia Católica para o uso destes livros foi em 325. Como é que a minha irmã Nilza vai credibilizar mais este livro que veio depois e descredibilizar este livro que veio muito antes do protestantismo? Pois este livro foi decidido em 325, enquanto que este começa a aparecer com os protestantes no ano de 1521. Logo, os protestantes contestam e protestam os católicos, mas na verdade os católicos são os pais de todas as religiões, ou as mães de todas as religiões que existem no mundo, porque foi decidido em 325. Caso queira debate, nós estamos abertos, fomos convidados apenas para a palestra. Ok, Jazakumullah Khair. Temos uma pergunta que foi colocada online. Uma senhora colocou a pergunta online. Ela quer saber, só uma pergunta. Qual foi o livro sagrado que existiu em primeiro lugar no mundo? Eu também estou interessado em saber. Bom, relativamente a esta pergunta, qual foi o primeiro livro divino que surgiu no mundo? Primeiro, quando olhamos para o próprio Alcorão,
não trazem datas de forma cronológica que nos podem dizer em que momento este livro ou aquele foi revelado. A única indicação que e para muitos desses mensageiros enviou escrituras. Qual delas foi a primeira? Neste preciso momento não temos indicação nenhuma de que qual destes livros foi revelado primeiro. Segundo, talvez, que esta pergunta deveria ter um fundo prático. Um fundo prático que é, vamos supor que nós consigamos identificar o primeiro livro divino que veio a ser revelado. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa que vai acrescentar o quê ou vai diminuir o quê? O importante é que nós temos a escritura que Allah enviou, que este Alcorão veio resumir ou compactar os ensinamentos dos mensageiros anteriores. Tudo encontramos aqui no Alcorão. Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Tem uma pergunta aqui para o Sheikh Said Habib. O Sheikh Said Abdurrahman era cristão? Qual foi o termo? Qual foi? Quer dizer, ok, eu vou arrumar a pergunta. O Jesus Cristo, quando foi usado o termo cristão? Continua. Há alguma parte na Bíblia que ele era cristão? Em que ele próprio diz que é cristão? Bom, o termo cristão apareceu com Paulo, Atos 11, versículo 26. Atos 11, versículo 26 diz: e em Antioquia foram chamados os discípulos de Cristo pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez de cristãos. Quem os chamou é Paulo. Fungou a banda. Primeiro Atos 11, 26. Atos 11, versículo 26. Porque fala de Jesus, eu menciono 11:26. Aqui no 11:26 diz: tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Certo. Quem chama aos discípulos de cristãos? Paulo chama eles depois de Jesus ter saído desta face da terra. O que quer dizer que Jesus não deixou este termo cristão. Qual foi o termo em que Jesus deixou? Mateus 7, 21, 22, 23. Mateus 7, versículo 21, 22, 23. E aqui no Mateus 7, 20, que me diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ok, chega. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no paraíso, senão, exceto aquele que faz as vontades do meu Pai que está nos céus. O que quer dizer Islã? Islã quer dizer submeter-se às ordens de Allah. E Jesus está a dizer, só aquele que se submete às ordens de Allah, este é que terá o direito ao paraíso. Jesus Cristo era... Jazakumullah khairan. Tem aqui uma pergunta, eu vou correndo porque temos só 20 minutos. Só temos 20 minutos. Tem uma questão aqui para o Sheikh Said Habib. Por que é que no Islã
quando se menciona o nome de Jesus Cristo, sempre é acompanhado pela sua mãe? Por que nunca é mencionado ele sozinho? Sempre fala o nome dele junto com a mãe. Relativamente a esta pergunta, estimados irmãos, Jesus Cristo foi o único homem que nasceu de uma virgem sem a intervenção de um macho. Será depois dele. Então, este foi o único que veio apenas através da mãe. Então, dizer Isa ibn Maryam, não é? Jesus, filho de Maria, é exatamente para afastar qualquer possibilidade dele ser um filho biológico de Deus. Então, é preciso apontar quem é. Ele de onde é que vem? Vem de Maria. Não é de Deus. Vem de Maria. Então, Isa ibn Maryam. Vem assim. Sabe, isso às vezes até acontece no nosso caso, quando se trata de um filho cujo pai não se conhece. Como é que se registra? Obrigado. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. É que existe uma pergunta aqui que eu estava a consertar com alguém que professa a religião, que eu julgo ser pertinente que seja respondida por alguém que professa a religião, para não dizerem que os muçulmanos estão a dizer. Então, sendo próprias pessoas que professam a religião, julguei pertinente ir negociar se poderia responder. Disse que vai responder, mas daqui a alguns minutos. Agora, tem uma questão aqui. Como perceber e não confundir que o Espírito da Verdade ou Consolador, que se está referenciado na Bíblia, refere-se ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ou não outro tipo de espírito? Sheikh Said. João 17, versículo 21, 22. João 17, versículo 21, 22. 21. 17 e 21. Não, está aqui. Está aqui escrito. 17 está aqui. Leia. Não consigo ver bem. Eu posso estar negado. Deixa eu ajudar. Tá, 17, 21, 22. 21, 22. Sim. No João 17, 21, 22 diz: a fim de que todos sejam um. A fim de que todos... Começa 20, Sheikh. Começa 20. 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Certo. Jesus estava a fazer um dua, uma prece. Jesus dizia assim, que esta prece que eu estou a fazer não é só para os discípulos, esses presentes, não. Mas para todos aqueles que hão de crer em mim. Continua, Sheikh. E diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Certo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Certo. Por que Jesus fez esta prece? Fez esta prece para que aqueles que creem em Cristo unam-se, sejam um e único. Sejam um e único. Não se dispersem. Não é? Esta foi a oração feita, ou a prece feita por Jesus Cristo, para que todos aqueles que creem em Cristo sejam unos. Muçulmanos, eu sou da Matola, vivo na Matola. Alguma mesquita aqui eu vou contestar, dizer que nessa mesquita não posso entrar se ouvir adhan? Não, todos nós somos unos. Quem trouxe esta união é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Espírito que vier seria unificador, não dispersador. Hoje temos quantas igrejas
que um não pode entrar na igreja do outro e continuam a nascer más igrejas. Tem Espírito Santo aí? Não tem, né? Portanto, quem veio e trouxe a união é Muhammad. Por isso, quando a Bíblia diz que o Espírito da verdade, quando vier, irá vos falar toda a verdade e serão unos e indivisíveis, então encontramos Muhammad que veio unificar os filhos de Adão. Portanto, se você quer ser uno e indivisível, venha para o Islã. Agora, aquela pergunta que eu estava a dizer... Sheikh Said Abikir. Estava a dizer 14, 16, só queria acrescentar um ponto daquilo que o Sheikh Abdurrahman aqui disse relativamente ao espírito de verdade. Porque quando voltamos para o Evangelho no capítulo 14, aliás, quando vamos já para a questão do espírito de verdade, há uma característica que Jesus Cristo faz desse espírito de verdade. Ele diz assim, que ele não falará de si ou não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Não vai falar por iniciativa própria, mas aquilo que ouvir, é isso que ele vai dizer. Agora, se nós prestarmos atenção, se nós formos na ideia de que o Espírito Santo é parte de Deus, como aqueles que acreditam na Trindade dizem, não é? Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E estes três não são três, são um. Então, logo, Deus. Então, é Deus. Agora, a pergunta que eu faço, Deus espera ouvir de quem para transmitir? Ele vos conduzirá por toda a verdade, tinha que ser um ser humano. E esse foi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que nos conduziu para toda a verdade. Portanto, é isto. Portanto, o Espírito de verdade referido aí na Bíblia não pode ser o Espírito Santo, que é aquele que é parte de Deus, porque Deus não precisa ouvir de ninguém para transmitir. Obrigado. Eu estou satisfeito. Alguém está com dúvida? Há uma pergunta que eu acho que é pertinente, só dar 30 segundos ou 1 minuto para se esclarecer. Depois, se restar tempo, vamos dar. A questão que está adjacente a esta é sobre o dia 25 de dezembro. Se é o nascimento de Jesus Cristo, segundo a crença da religião cristã, ou não, trata-se de uma invenção. Nós não temos dúvida que isso não faz parte, mas para tirarmos a dúvida, não vamos deixar para que seja respondida pelos muçulmanos. Eu vou pedir a alguém que professa a mesma religião para dizer alguma coisa em 30 segundos. Concordam comigo? Muito obrigado. Sim. Se tem conhecimento sobre o Natal, é que era uma época em que Jesus viria. Já se falava desde as profecias antigas, desde Isaías até João Batista. Então, temos apenas uma época. Ninguém dá uma data exata sobre o dia do nascimento de Jesus Cristo. Agora, o que aconteceu nos dias de hoje? O Natal foi deturpado com uma figura de um senhor vestido de vermelho com barbas brancas. Agora, o nascimento de Jesus Cristo é semelhante à Páscoa. Toda a gente sabe que é por aquelas épocas, mas ninguém tem uma data exata sobre o dia. Muito obrigado. O Sheikh Abdurrahman pode acrescentar? O Sheikh Said Habib? Acrescenta. Jeremias 52, versículo 31. Jeremias 52, versículo 31.
diz que havia um certo senhor, este senhor era. E no tempo de Nabucodonosor, ele foi preso na Babilônia. E depois de 37 anos, decorridos 30, entrou um outro rei na Babilônia e libertou a ele. Quando é que ele libertou a ele? Libertou-lhe no dia 25 de dezembro. E quando ele foi liberto, como era inimigo de Deus, os seus aliados dançaram, beberam, cantaram e fizeram tudo. Pularam, força de segurança nas estradas é renhida. Por quê? Estão a comemorar o 25 de dezembro. É a data que está dentro da Bíblia. Eu falo coisas, alhamdulillah, graças a Allah, eu falo coisas com base bíblica. Aquilo que eu não sei, digo, isto eu não sei. Mas, se quiserem me provar mais uma outra data sobre isto, não sei. Mas o que eu sei é que dia 25 de dezembro, sim senhor, e o que está dentro da Bíblia, foi solto um senhor do cativeiro. E vejam só, por causa desta gravidade da data, a Bíblia, versão fácil de ler, mudou. Disse 27 de dezembro. Não é 27. Porque João Ferreira de Almeida, em nova versão internacional, diz 25 de dezembro. O que quer dizer que há uma tendência de mudarem a história dentro da própria Bíblia. Muito obrigado. Então vamos concordar que com a senhora que não existe data, foi uma data imposta. Já está respondida. Havia essa pergunta acima de 4 vezes, já se respondeu. Agora, tem aqui uma questão. Ela diz... A pergunta é: foi dito aqui numa passagem que Jesus, quando voltar, não vem para os muçulmanos. Não é verdade? Não foi isso que foi dito. Foi dito, quando voltar, vem para uma mesquita. Obviamente, dessa forma como está colocado na pergunta. Estou errado? A pergunta, sim, falou-se aqui em voz alta, toda a gente percebeu. Agora, ele quer saber, vai cair numa mesquita. Não disseram em Jerusalém. Não é Jerusalém, não foi isso que eu ouvi. Em Damasco. Ela há de vir numa minareta. No Damasco tem uma mesquita muito grande, tem minaretas. Minaretas são postos. Então vai descer lá. Então a pergunta do irmão ou irmã, tem alguma razão de ser para ele ter que descer para uma mesquita? Visto que ele é... Estou acrescentando na pergunta essa parte. Por que não por que sim na mesquita, não na igreja? Essas são minhas palavras. Mas aqui a pergunta vem: alguma razão para ser numa mesquita? Temos só 14 minutos. A pergunta, da forma como está a ser colocada, é que nós estamos a assumir categoricamente de que Jesus Cristo era cristão. Mas acabamos de perceber aqui que o cristianismo surge muito mais tarde, depois da sua desaparição física. Então, descer para uma mesquita é o mais lógico. E depois, se tomarmos em consideração de que a palavra Islã significa submissão, e nós, muçulmanos, não somos os únicos muçulmanos. Até as outras criaturas estão submissas, incluindo o sol, a lua, estão submissas à vontade de Allah. Nesse sentido, são muçulmanos, isto é, submissos. E se estivesse aqui, por exemplo, Moisés, Musa, alayhi salam, e nós lhe perguntássemos
Musa, alayhi salam, qual é a tua religião? Logicamente ele não diria que é o judaísmo, porque no tempo dele não havia o judaísmo. Naturalmente, a resposta que nós podemos esperar é que ele diria assim: a minha religião é a submissão total à vontade de Deus. Mas isso seria muito longo. Então, em árabe, existe uma única palavra que resume tudo isso. A mesma pergunta, se fôssemos a fazer a Jesus Cristo, também diria a mesma coisa, conforme vimos aqui, o Sheikh Abdurrahman provou-nos isso, que aquele que segue a vontade do Pai, que está no céu, esse é que vai entrar no paraíso. Isso equivale a ser o quê? Muçulmano, submisso. Portanto, quando temos todas estas informações, então faz sentido pensar que Jesus Cristo vem para é que se não viesse para uma mesquita seria muito estranho. Poderíamos perguntar, mas ele símbolo do Islã, estou a dizer que, olha, vocês, a linha ou a voz de comando é o Islã. É o Islã. Mas deixa-me aproveitar agora, porque a nossa irmã Nilza levantou uma questão que eu gostaria de acrescentar. Foi uma informação que ela nos deu sobre o imperador Constantino, não é? Que ele tentou usar a força do cristianismo em benefícios políticos para unificar o seu império. Não queria confusão e conseguiu fazer. O que eu queria acrescentar a esta informação que a nossa irmã Nilza aqui apresentou é que além do Constantino, havia um outro também que tentou fazer a mesma coisa, mas neste caso para o Islã. Ele pensou em mudar o Islã, mudar a orientação dos muçulmanos de Meca para a zona onde ele queria. Amados irmãos, vocês sabem que uma das cidades que muita gente conhece é Tóquio, não é? No Japão? Sim, sim. Tóquio. Talvez pouca gente pode não perceber que Tóquio era o imperador. Imperador Tóquio. O nome daquela cidade foi a partir deste imperador, Tóquio. Tóquio, em algum momento da história, ele também tentou fazer isso, gostou tanto do Islã e queria também tirar esse proveito. Fazerem solat virados para Meca, fazer a oração virados para Meca, tinham que virar para Tóquio. Só que os muçulmanos descobriram isso e mandaram-lhe passear, e nesse ano não se fez Eid no Tóquio. Proibiu os muçulmanos de fazerem isso. Quer dizer, onde Constantino conseguiu, Tóquio fracassou. Qual é a diferença entre adoração e louvor? Qual é a diferença entre adoração e louvor? Todas as perguntas devem vir por aqui. Qual é a prova de que... A diferença entre adoração e louvor. A diferença entre adoração e louvor. Louvor é adoração. Porque a adoração, nós vamos adorar, estamos a adorar Allah, então a própria adoração não tem um único formato. Jejum é adoração, salat é adoração, zakat é adoração, tratar bem os pais é adoração. Quer dizer, tudo isso porque a adoração, tudo aquilo que nós recebemos como orientação divina e temos que cumprir, estamos em ato de adoração. Então daí que louvar Allah também é adoração. O Alcorão muitas vezes chama adoração ou louvor de sijda, prostração. Por isso mesmo Allah diz, por exemplo, num dos versículos do Alcorão diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Não viste acaso em como tudo que existe nos céus e na terra prostra-se, isto é, louva e adora Allah? Então, depois enumera الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. Quer dizer, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, e todos louvam Allah. Quando chega no ser humano diz وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. E muitas pessoas. A divisão começa no ser humano. É que
Exatamente por quê? Por causa da capacidade racional e do livre-arbítrio. Enquanto que o universo todo está submisso à vontade de Allah, o ser humano, pela capacidade racional que ele deveria lhe conduzir à gratidão e agradecer ao seu Senhor, esta é que se dividiu. Quer dizer, se nós imaginarmos numa estrada, tudo está organizado, menos o ser humano que apresenta bagunça. Eu tenho uma pergunta, quero acrescentar, acrescenta. Eu até nem não queria acrescentar, mas sim uma pergunta que está a sair mesmo daqui. De Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, que a pessoa perguntou como é que chega numa mesquita, por que chega numa mesquita. Então, aqui há uma pergunta que diz, existe alguma... A nossa pergunta aqui já. Ok, então vamos juntar essa pergunta numa que eu estava para lançar, que vai em consonância com a pergunta que está a colocar. Okay. Por que é que chamam por Jesus Cristo, visto que ele não era cristão? Se nós chamamos alguém de Sitói, é porque é da família Sitói. E por que nós chamamos a ele Jesus Cristo se ele não era cristão? Mateus 24, versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Aqui no Mateus 24, versículo 4 diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. 4. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Veja a qualidade que Jesus fala na Bíblia. Virão em meu nome, dirão, eu sou o Cristo. Cristo. Saibam que esses são enganadores. Atenção, wallahi, não sou eu quem está a dizer. Eu sei que aqui existem muitas pessoas, então não me culpem. Disse, acautelai-vos. Ele falava para os discípulos e para todos. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. Esses enganarão a muitos, serão enganadores. Paulo, quando veio, fez uma religião chamada cristianismo. Cristianismo provém de quê? Cristo. Logo, Paulo usou exatamente a profecia que está dentro da Bíblia, que diz que foi a profecia de Jesus, quando diz, virão em meu nome, não disse que virão em meu nome e dirão que eu sou Jesus, não. Disse, virão em meu nome e dirão que eu sou o Cristo. Não é religião, é nome de alguém, é qualidade dele. Não é porque é Jesus Cristo porque era cristão, não. Era a qualidade dele, o ungido. Cristo quer dizer o ungido. Logo, Paulo foi o primeiro a desviar as pessoas, de acordo com este versículo, quando fez uma religião chamada cristianismo, quando, na verdade, cristianismo não é religião, é uma qualidade de alguém que pertence apenas a Jesus. Tem uma pergunta agora, chefe, mantenha-se de pé. Tem uma afirmação bíblica que diz, eu e o Pai somos um só. João 10, 30. Este versículo tem a ver com alguma divindade do Cristo? João 6, versículo 38. 6:38. João 6:38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Repita, já estavam a fazer um pouco de... Porque eu desci do céu. Jesus está a dizer que eu desci do céu, nesse caso fui enviado. Não para fazer a minha própria vontade. Não para fazer a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Mas sim a vontade daquele que me enviou.
João 10:30, quando diz, eu e o Pai somos um. Sheikh Said Habib aqui tirou muito bem um versículo bíblico, João 5:30, quando diz, eu não faço nada por mim próprio, não faço nada senão o que Deus me ordenar. Quando diz, eu e o Pai somos um, ele está a dizer que o que Deus me ordenar, eu obedeço. Por isso que no João 17, a partir do versículo 1 até lá, aliás, até pode ler João 17, versículo 1 até 3. João, para poderem perceber bem. João 17. Versículo 1 até... No capítulo 17, versículo 1 até 3 diz, tendo Jesus falado, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe Aqui Jesus faz uma oração. Ele olha para o céu e diz, Pai, me deste, para que tenham a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Paraíso. E a vida eterna é esta, te conheçam a ti o único. Agora vamos colocar a pergunta, porque já estamos mesmo em cima da hora. Temos que ser coerentes. A pergunta é: podem insultar o Jesus Cristo porque isso é contra isso. Já um cristão que sempre fala mal de Muhammad, qual seria a vantagem nisto? Está assim a pergunta, não posso inventar. não sei o que a pessoa... Gostaria de saber até que ponto isso constitui uma vantagem. Assim está. Ok, tá, já está. Isto é por essa razão que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo falava muitas vezes. Talvez o irmão não percebeu o meu alcance. Isto não era nenhum convite para o cristão insultar o Nabi Muhammad. Não era nenhum convite. Ele praticamente... Sallallahu alaihi wasallam. Mas o muçulmano tem muito a perder se insultar Jesus Cristo, porque faz parte dos pilares do Iman, pilares da fé. Não era convite nenhum do cristão quer dizer, insultar o Nabi Muhammad SAW, porque na verdade não há aí vantagem nenhuma. Aliás, até posso dizer que o próprio cristão também sai a perder, porque na medida em que ele perde a sua educação, perde a sua moral, e que não é isso que Cristo ensina, não é vilipendiar os outros, como temos estado a notar hoje, praticamente do jeito que falam do Islã, falam da mulher no Islã, falam do vestuário da mulher muçulmana, que isto é opressão, não sei o que. Temos muitos ativistas que saem em defesa da mulher muçulmana, entretanto, esse apoio. Mas sai a dizer que, olha, não, isto aqui é o que é uma humilhação. Eu não sei que humilhação seria essa.
Então, nesse quadro de humilhações, poderíamos incluir até a própria mãe de Jesus Cristo, porque não sei se alguém já viu alguma imagem dela de mini saias ou calça de jeans. Ela sempre vem vestida daquela maneira como as nossas irmãs estão vestidas. Portanto, não era convite para o cristão insultar o Nabi Muhammad a.s.w. Mas se quiser fazer, ele próprio é que vai responder primeiro. Sheikh, mantenha-se. Por que é que os muçulmanos não permitem que as mulheres dirijam a uma oração? Ao passo que o cristianismo aceita. Foi um ensinamento de Cristo ou não? Porque segundo o ensinamento da Bíblia, a mulher nem sequer pode professar, quer dizer, pode dirigir palavra dentro da igreja, nem sequer entrar destapada. Até porque Paulo diz que, olha, se ela não quer tapar o cabelo, é melhor que raspe a cabeça. Mas isto eles não seguem. Então, logo, fazer essa pergunta. Então, a mulher, por que não pode... Amados irmãos, já termos um imamo da mesquita com uma... Não somos nós. Tá? Porque se nós, na mesquita, não podemos... Os muçulmanos também concordam conosco. É por isso que a casa de banho sempre põe casa de banho. Uma casa de banho... Porque exatamente sabe-se por quê. Portanto, o Islã, a mulher tem o seu local. Isto não é discriminação nenhuma. Portanto, pôr a mulher à frente, dirigir... Temos que proceder dessa forma. E nenhuma mulher muçulmana se sentiu discriminada por isso. Estão a perguntar por que o uma pergunta nós dirigimos, por que que também os cristãos não cumprem com este mandamento da mulher que não põe lenço rapar a cabeça? Sheikh Said Abdurrahman também fecha com a pergunta: que comentário tem a fazer sobre o João 1:14? Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim: e o menino nos nasceu. Pode ler, refere-se, quer dizer, para eles diz que é para Jesus Cristo. O seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Mas prefiro que leiam, que é para eu não despachar. Isaías 9, comecem primeiro com Isaías 9, versículo 6. Aqui, Isaías? Isaías 9, versículo 6. 9, versículo 6. 9, versículo 6, certo. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu da eternidade, príncipe da paz. Pode ir para João 1, versículo 1. O versículo também que ele deu. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Certo. 14 também. João 14, pode ler João 14. 1:14. Sim. Diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do Pai. Certo. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Primeiro, para os muçulmanos, alguns que não conhecem esta matéria bíblica, tenho a dizer que o livro de Isaías está no Antigo Testamento. Tudo. Ou então, as profecias de Isaías, os cristãos dizem referir-se a tempos futuros. O ciclo completou-se com a vinda de Jesus. Pois diz que o menino que há de nos nascer será chamado Deus Pai, poderoso, isto mais aquilo. Né? Isso iria acontecer quando este mesmo menino nascesse. Nesse caso, nasceu Jesus Cristo.
Não encontramos no Isaías nome de Cristo, ou nome de Jesus Cristo. Encontramos nome de Deus forte, Pai da eternidade. E quando este Jesus nasceu, será que foi-lhe atribuído este nome de Deus forte? Lucas 1, versículo 21, Lucas 1, versículo 21, 26. Ou Lucas 1, versículo 26, 31. Foi o anjo Gabriel enviado a Leia chamada desposar a José, a virgem chamava-se Maria. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, eis que conceberás e darás a luz. Jesus, quando vai a Maria, diz: Oh Maria, tu vais. Era antes de ter nascido o filho. Vai, será chamado Jesus. Lucas 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Como é que ele foi chamado depois de nascer? Foi a... E quando nasceu, como é que ele foi chamado? Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Foi chamado o nome de... Não. Antes dele nascer, lá no Novo Testamento, antes dele nascer, o anjo disse a Maria que o menino será chamado Jesus. Quando nasceu, foi circuncidado e foi dado a Deus poderoso. Portanto, a profecia de Isaías haviam de crer em Jesus Cristo como Deus. João 1, versículo 11. João 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus e os seus 11, né? Sim. Não receberam. Certo. Veio para os seus e os receberam. Quem? Jesus. Veio para quem? Para os judeus. Os judeus receberam? A Bíblia diz não. Os judeus não receberam a ele. Como quem? Não receberam a ele nem como profeta de Allah, não receberam a ele como um homem que foi nascido a partir de milagre. Não receberam, não reconheceram. Então, a profecia de Isaías para os judeus ainda vai acontecer, não com Jesus Cristo. Mas como acreditamos e respeitamos Jesus Cristo, acreditamos que Jesus não é nem, mas sim nasceu de forma milagrosa e o seu nome foi exatamente Jesus, não Deus Pai, nem Deus Pai ou Deus forte ou Pai da eternidade. João 1, versículo é o versículo que me deram. Eu sei que já estamos acima da hora. Carne e habitou entre nós, Ok. cheio de graça e O verbo estava com Deus, o verbo que era Deus. Aqui diz o verbo veio habitar, se fez carne, não é? E habitou entre nós. Nesse caso, o verbo é Jesus Cristo, que habitou entre nós. O que quer dizer que Deus habitou entre nós. Mateus 23, versículo 9 e 10. Mateus.
A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Atenção, é Jesus que está a dizer: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Eu estava na terra, ok? Ele disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai. Continua, Sheikh. Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Não podem ser chamados de profetas, porque um só é o vosso profeta neste momento, que sou eu, Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem? Não é? Jazakumullah khairan. Nós já extravasamos o tempo que devíamos aqui estar. Eu, em nome da organização do Grupo Ar-Rijal wa Nisa, quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes e dizer que... Ok, tá bom. Agradecer e dizer que esta palestra é início de muitas outras que vão acontecer, inshallah, se Allah ajudar, no próximo ano. E vamos contar com a vossa presença. A nossa razão fundamental não é debate. Era para esclarecer o vídeo que trazia dúvida nas pessoas. É evidente que podem... O limite que poderia ser a resposta. Outras oportunidades para mais esclarecimento de outros pontos. Há quem mandou mensagem a dizer que queria o debate entre um cristão e um muçulmano. O motivo é bem-vindo, mas o Ronaldo campo logo chuta a bola e diz: só pode ser o Ronaldo. Então, essa pessoa vai oferecer alguns livros vão ler e podem tirar algum benefício. Mas antes de terminar, como é habitual, e tem sido difícil ter o nosso irmão Sheikh Taib nas nossas congregações, e vamos pedir a ele para fazer a prece de despedida para que este encontro seja abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala, para que use este aglomerado como meio de perdão. E vamos pedir o Sheikh Taib para fazer doa para nós. Antes de terminar, a sessão toda que passou por aqui está disponível. Islam Mosdawa. Islam Mosdawa. Está no Facebook. Assim como estou a dizer, escreva assim: Islam Mosdawa. Tudo junto. Então está lá disponível toda a informação e tudo aquilo que aconteceu nesta sala. E também teremos uma produção em formato de... que poderá ser... custa um metical, né? Vamos ter que vender a 2 metical. É um exemplo que estou a citar. Então, isso vai acontecer nos próximos dias, inshallah ta'ala. Sheikh Taib, para encerrarmos, jazakumullah khair. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما منا واجعل ثارنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره في اللهم إن كان رزقنا تحت الأرض أسألك بكل اسم هو لك سميت به في علم الخير
حسننا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة المهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, vai cantando. Sim. Entrega o microfone. Esse não dá para ti. Não dá. إن سألتم عن إلهي فهو أو سألتم عن نبي أو سألتم عن شكوت إلى حفظي سوء حفظي أن العلم نور ونور لله e adorare unico Allah e acreditare que o Muhammad é o Messias. Ser muçulmano é fazer para o seu Senhor.